Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem bíblica nessa manhã para a nossa meditação aqui no nosso devocional diário. Está em Isaías capítulo 53. É uma profecia bíblica que nós vemos o cumprimento dessa profecia, que historicamente nós sabemos que ela se cumpriu fielmente. Eu gostaria de comentar um pouco com você acerca dessa profecia e acerca da fé, naturalmente. Nós estamos falando sobre a fé. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Presta atenção nisso aqui. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram-no à sua sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei perante muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Falando de fé, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, aproveitando esse texto. Por que eu li esse texto? Para nós entendermos, meus irmãos, que a palavra de Deus ela se cumpre. E pelo que nós lemos e conhecemos no Novo Testamento, nós observamos e sabemos que essa palavra se cumpriu literalmente e totalmente. Aqui apresenta que a crucificação dele estaria entre os malfeitores. E nós vimos que ele foi crucificado entre dois ladrões. Nós vimos que a sua sepultura seria uma sepultura de um rico. E realmente Jesus foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Isso também se cumpriu fielmente. Que ele seria levado como ovelha muda. Nós também lemos no Novo Testamento, nos Evangelhos, que ele foi levado como ovelha muda porque ele não se defendeu, ele não abriu a boca, ele poderia se defender, ele poderia se justificar. E tudo que Pilatos queria era que Jesus se justificasse para ele poder não matá-lo. Dá para entender isso pelo texto. Mas ele tinha de ser crucificado. Se ele não fosse crucificado, nós não teríamos hoje a salvação, nem tínhamos oportunidade de salvação. Porque nós, os gentios, nunca teríamos sido reconciliados com Deus. Olha bem, essa passagem ela foi escrita cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo nascer. Antes dele vir ao mundo, o profeta já falava do seu martírio e do seu sofrimento. E às vezes nós temos uma confiança muito grande de conhecer esses textos, guardamos o conhecimento. Agora o que nós precisamos fazer é ter fé suficiente para fazer com que esses textos eles se tornem um fato, eles se tornem uma realidade da nossa vida. Esse aqui aconteceu. E as pessoas gostam muito de destacar, muitos pregadores gostam muito de destacar a questão da salvação.
Mas no versículo 4 fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças ele levou sobre si. Espera aí, se Jesus levou os meus pecados, como o texto diz, e eu acredito nisso, a informação que eu tenho me leva a crer que ele levou sobre si os meus pecados, por que eu não posso crer também? Aí é a questão de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Por que eu não posso crer que Jesus levou sobre si também as minhas enfermidades físicas e as minhas dores? Quantas pessoas, quantos cristãos estão sofrendo hoje com depressão? Estão deprimidos, enfiados dentro de um quarto, porque acabou completamente a esperança. Porque não creem nas promessas de Deus. Ah, pastor, isso é muito complicado. Irmão, mas o princípio é esse. Se você colocar a tua fé e acreditar que você pode trazer à existência as coisas que não existem, mas que são prometidas por Deus, você vai ter que começar a acreditar que Ele levou sobre Ele na cruz a sua enfermidade. E se ela está manifestando na tua vida ainda, é porque você não está crendo para que as promessas de Deus se transformem em fato na tua vida. Eu estava lendo uma vez um artigo do pastor, um livro do pastor Yong-Shu, e ele tinha uma indagação naquele livro, por que muitas pessoas não são curadas, enquanto outras recebem milagres extraordinários? Por que às vezes uma pessoa leiga, uma pessoa que não é pessoa de igreja, uma pessoa que não pertence a nenhuma congregação, a denominação alguma, elas chegam em um culto de milagres, em um culto de cura e são curadas? E por que tem pessoas que passam a vida na igreja, estão há muitos anos na igreja e elas não conseguem fé suficiente para receber uma cura e receber um milagre? Eles chegam a uma conclusão que às vezes as pessoas têm muita informação, mas elas não têm fé firmada nas informações que receberam. Elas têm informação, elas têm conhecimento, alguém explicou, ensinou para elas, leram e elas conseguiram ter informação, mas essa informação não foi transformada em fé. A fé é a certeza, a fé é o firme fundamento. Nós temos certeza que as palavras são de Deus e que elas vão se cumprir. Olha bem, um certo pregador tinha de pregar uma mensagem, mas ele tinha uma deformidade física no corpo e todo o paletó que ele comprava, ele tinha de levar para o alfaiate, para o alfaiate, mandar o alfaiate entortar o paletó para que servisse no corpo torto dele. Um dia ele estava lendo esse texto e essa passagem bíblica como que saltou diante dos seus olhos. E ele orou e falou: Senhor, se o Senhor levou todas as minhas enfermidades sobre si quando o Senhor morreu na cruz, por que eu continuo torto? Por que o meu corpo continua torto? E ele deitou, dormiu, fez uma indagação a Deus, porque ele passou a perceber que se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nós precisamos crer e trazer isso à existência. E ele deitou e dormiu. No outro dia de manhã ele precisava fazer uma pregação em uma determinada igreja. Ele se levanta, vai no guarda-roupa pegar um paletó e nenhum dos seus paletós deram certo nele. Por quê? Porque todos os paletós dele foram entortados para seguir o modelo da tortura do seu corpo. Só que quando ele levanta pela manhã, ele percebe que o corpo dele está ereto, está certo, não tem mais a tortura que tinha antes. Você sabe por quê? É porque existem momentos em que o Espírito Santo ele pega uma passagem bíblica, uma promessa bíblica e faz ela ficar viva diante dos nossos olhos. A palavra se torna viva, ela se torna real, ela se torna uma promessa palpável e atingível. Eu vou te falar a verdade, a Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. Naturalmente que eu não vou experimentar o cumprimento das 8.000 promessas na minha vida e nem você vai experimentar 8.000 promessas na tua. Mas chega um momento em que você, se você é uma pessoa de fé, realmente é uma pessoa que realmente consegue crer naquilo que as Escrituras diz, que alguma passagem vai saltar diante dos teus olhos. E você vai acontecer como aconteceu com aquele pregador. Você vai perceber que é possível receber uma cura, receber um milagre, receber algo extraordinário na tua vida, porque saltou diante dos teus olhos uma passagem bíblica. Oral Roberts, um dia leu uma passagem bíblica lá em João que fala assim, que tudo te vai bem, como vai bem a
tua alma, que tu vai bem em todas as coisas, como está bem a tua alma e que tenha saúde. Ele parou e pensou, olha, se a minha alma está bem, eu tenho promessa bíblica para ter saúde no meu corpo e eu tenho promessa bíblica para prosperar os meus negócios e a minha vida financeira. Esse entendimento, esse salto da palavra diante dos olhos de Oral Roberts mudou a sua vida, mudou a sua história. Eu quero te falar uma coisa. Cada texto da Bíblia é palavra de Deus, mas tem um momento em que o Espírito Santo faz essa palavra ficar viva diante dos teus olhos. E se você conseguir crer, você vai perceber que Deus é capaz de fazer milagres através das suas palavras e através das suas promessas. Ele prometeu curar você. Ele prometeu abençoar você. Ele prometeu salvar a tua família. Ele prometeu salvar você. E você crê que Ele te salva. Salmo 103 diz assim: Ele lhe perdoa todos os teus pecados e que sara todas as tuas enfermidades. É o mesmo Deus, é a mesma promessa. O problema é que nós temos conhecimento, mas às vezes não temos fé para fazer a manifestar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia e seja alguém que consiga desfrutar do poder de Deus na vida. Muito obrigado pela tua atenção.